Olá, queridos alunos, bom dia a todos vocês. Ou boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estiverem tendo acesso a este conteúdo. Eu quero desejar mais uma vez um Shana Tová, em hebraico, um feliz ano novo. Que Deus abençoe a vida de vocês e que seja um ano repleto de bênçãos, conquistas, muita aprendizagem, muito conteúdo, né, atuações ministeriais de forma plena, né, sendo instrumentos de Deus para cumprir o vosso chamado e a vossa vocação. Todos os nossos alunos do Bacharel em Teologia sejam muito bem-vindos, aqueles que estão iniciando neste mês, aqueles que já são nossos alunos antigos, um grande abraço a todos vocês. Queridos, estaremos iniciando este ano com uma disciplina chamada Panorama do Antigo Testamento. Panorama do Antigo Testamento tem o objetivo de trabalhar de forma teológica, arqueológica e crítica alguns pontos do Antigo Testamento. Para isso, eu vou fazer algumas citações bibliográficas e estarei abrindo a temática. Estarei indicando o livro A História de Israel, do John Bright. Estarei indicando a obra A Fé do Antigo Testamento, do Werner Schmidt. A Origem de Javé, o Deus de Israel e seu nome, do Thomas Romer. É uma obra muito interessante. E também Introdução ao Antigo Testamento, do Werner Schmidt. Então, essas 4 obras são as indicações bibliográficas propriamente para as discussões relacionadas a esta disciplina, a disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Bem, então vamos lá. Primeiro tópico a ser discutido seria a análise do Pentateuco como uma obra não mosaica e não vinculada à tentativa de uma cronologia do ano 1445 ou 1200 a.C., que são o que os estudiosos mais tradicionalistas tentam propor para essa obra, vindo de uma linha judaizante pela qual a Torá seria os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: o Bereshit, o Shemot, o Vaikra, o Dvarim, o Bamidbar e o Devarim, né? Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que a Septuaginta apresenta por Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, como uma obra sobre a autoria mosaica. A primeira coisa a se questionar seria a ideia cronológica, a possível existência de um Moisés histórico entre o ano 1200 e 1400 a.C., foge até mesmo da data de uma cronologia a partir da origem da língua hebraica. O hebraico em si é uma língua que tem fortes influências do cananismo, é uma língua semítica. Alguns chamam esse período antigo de semítico ou de paleo-hebraico. Mas mesmo essa antiguidade do texto escrito, nós teríamos entre o século IX a.C., entre o século IX e o século VIII, por volta de 850 a.C., para a prática escribal da tentativa de colocar no papel as tradições judaicas, ou seja, estamos falando de uma época posterior à possível existência de um Moisés histórico. Seria muito complicado entender uma autoria literal e não tradicional do Pentateuco sobre a obra mosaica.
partindo então de um Pentateuco produzido em épocas posteriores a Moisés, nós teríamos, portanto, a construção de narrativas traditivas e não de relatos históricos. Eu acho que vale a pena vocês pararem para anotarem isso. Narrativas traditivas e não relatos históricos. Mas não existe história no Pentateuco? É possível que exista, mas grande parte do Pentateuco são narrativas traditivas, são uma tentativa de construir a origem de alguns aspectos de Israel a partir da fé daquele determinado grupo por trás da redação. Ou seja, em Gênesis nós temos o início das chamadas narrativas cosmogônicas. Essas narrativas os teólogos classificam como narrativas de origens. Se vocês quiserem fazer essa anotação, também é importante. Narrativas de origens. Então, o que se tem nessas narrativas de origens? A tentativa de explicar a origem do cosmos e a tentativa de explicar a origem do homem. Para a origem do cosmos, nós temos o próprio Gênesis iniciando a narrativa. Bereshit bara Elohim. Em princípio criou Elohim os céus e a terra. Então, o Elohim é colocado como o Deus criador do cosmos. E depois o Gênesis ainda vem apresentando que o Elohim ele vai criar o homem à sua imagem e semelhança, em Gênesis 1:27. Depois, em Gênesis 2:7, o Iavé é o autor de um homem a partir de um trabalho artesanal e manual, onde ele faz um boneco de barro e sopra uma nefesh vivente. Para a narrativa da criação antropogônica do homem, nós temos dois relatos. Um relato que o Elohim é o autor deste ser humano e o faz segundo a sua imagem e semelhança. Já em Gênesis 2:7, o Iavé é o protagonista da criação, faz um boneco de barro e sopra uma nefesh vivente. E o que seria isso? Porque nós teríamos então dois relatos da criação do homem. Parece contraditório. Não que seria contraditório, mas que possivelmente estamos falando de grupos que constroem essa tradição a partir de protagonistas diferentes. Você tem o grupo que prefere chamar a Deus de Elohim, dizendo que o Elohim fez o homem, o ser humano, à sua imagem e semelhança, e você tem o grupo que prefere chamar Deus de Iavé, dizendo que Iavé foi o protagonista da criação e fez um boneco de barro, soprou uma nefesh vivente, a palavra alma no hebraico ela não cai muito bem. A palavra nefesh, ela tem mais um sentido de vida, de sopro, às vezes até de garganta, e não propriamente da psique, um contexto de alma como parte imaterial do ser humano, que seria a sede dos seus sentimentos e emoções. Essa interpretação tem muito mais a ver com o grego e tem muito mais a ver com o judaísmo intertestamentário do que propriamente com o judaísmo veterotestamentário e as suas literaturas canônicas. Partindo então dessa questão, nós temos grupos que priorizam o Elohim como Deus criador do homem e o Iavé como Deus criador do homem, e essas distinções de narrativas têm a ver com o que alguns teólogos chamam de tradição das fontes ou teoria das fontes. A teoria das fontes, o Werner Schmidt trabalha bem em sua obra, dizendo que por um bom tempo alguns teólogos críticos do Antigo Testamento tentavam dividir o Antigo Testamento em 4 formas, dizendo que existiam os traços das narrativas eloístas, javistas, deuteronomistas e sacerdotais. Então, vale a pena você parar um pouquinho agora e fazer essas anotações.
Teoria das fontes. Fontes eloístas seriam as fontes aonde os escritores preferiam chamar a Deus de Elohim. Javistas, as fontes que preferiam chamar Deus de Javé. Lembrando que o nome Javé é uma transliteração do tetragrama YHWH, que seria Yud, Rei, Vav, Rei. Temos, portanto, interpretações e não propriamente o nome exato de Deus, visto que não existe J, né? O hebraico bíblico, assim como o hebraico moderno, não existe J, né? Seria o Yud, que tem a ver com Y, né? Portanto, o nome de Deus, ele aparece como YHWH, só que pela tradição, os sinais massoréticos do Adonai são inseridos no tetragrama, dando uma leitura hoje para o estudioso de Iehová, e não propriamente Javé. Então, Javé é uma transliteração, como Jeová, Iavé, Javé. Bem, a fonte javista, ela tenta priorizar o nome de Deus como Iehová ou como Javé. E isso é bem forte, né? Essas duas fontes, tanto a eloísta como javista, grande parte dos estudiosos interpretam como grupos traditivos pré-exílicos, ou seja, grupos judaicos que trabalhavam propriamente as suas tradições no chamado período pré-exílio. Então, entre o ano 800, o ano 700, nós temos a atuação dos textos pelo qual os grupos judaicos tentam trabalhar a sua concepção de Deus a partir do Elohim e a partir do Javé. Já no ano 600 a.C., trabalha-se uma outra fonte, chamada de fonte deuteronomista. Fonte deuteronomista. Estariam ligados para a produção literária o texto de Deuteronômio, que o próprio nome em grego ele faz uma alusão, como Deutero, segundo nômio lei. Ou seja, o livro de Deuteronômio, ele tem várias repetições que podem ser vistas propriamente no livro do Êxodo. No livro do Êxodo nós temos muitas das leis que são apresentadas em Sefer Dvarim, em hebraico, o livro de Deuteronômio. Em hebraico, Sefer, livro, Dvarim, palavras, o livro das palavras. E para propriamente o texto de Deuteronômio, entende-se que é uma obra do ano 600 a.C., pelo qual estaria meio que contemporâneo com o rei Josias, na chamada Reforma Joseânica. O rei Josias, ao contemplar os vários postes ídolos da religiosidade cananita que estava dominando agora o templo salomônico, manda tirar os postes de Baal da sua mãe Asherá, limpa todos aqueles ídolos e tenta fazer uma reforma religiosa, colocando Javé como centro da adoração. Essa reforma chamada de Reforma Joseânica. A Reforma Joseânica, aonde busca-se, né, textos da religiosidade antiga, que vai trazer os vestígios das narrativas eloístas e javistas. E ao encontrar fragmentos desses textos, os escribas daquele momento precisavam construir novas leis sobre os fundamentos antigos de textos que eles encontraram.
e assim nascem as literaturas deuteronomistas, né? O texto de Deuteronômio é colocado como uma literatura deuteronomista, o próprio Jeremias, alguns preferem classificá-lo como profeta e outros não. Talvez estudaremos melhor isso em profetismo, mas a própria literatura jeremiana, ela é uma literatura desse período deuteronomista, e alguns preferem intitular Jeremias como uma literatura deuteronomista acompanhada do livro de Lamentações, porque retrata o cenário religioso daquele período de 600 a.C., que está um pouquinho antes da chamada dominação babilônia e do cativeiro babilônico, o exílio babilônico. Então, tudo isso está muito ligado, né? Só que vem as literaturas pós-exílicas, que são de maior influência, e essas literaturas foram o que deram a base para os textos apócrifos do período intertestamentário e até os textos do período neotestamentário, ou seja, as construções religiosas do judaísmo intertestamentário vinculado a um pensamento grego, que era o povo que estava dominando os judeus no período grego, após a morte de Alexandre o Grande e o seu reino ter sido dividido pelos seus 4 generais, e a família dos Seleucidas e a família dos Ptolomeus estarem dominando entre Síria e Egito e todo aquele mundo, os gregos, eles estão agora dominando Israel. Um dos Seleucidas, chamado de Antíoco Epifânio, entre o ano 167 a.C., ele vem, domina o templo de Jerusalém, ele proíbe que os judeus se circuncidem, ele profana o templo de Jerusalém, levantando um altar para Zeus e sacrificando porcos a Zeus dentro do templo judaíta, proporcionando a profanação do templo e a proibição da prática do judaísmo. Então, aquele judaísmo, ele tem fortes influências helenísticas dos seus dominadores, ainda mais que o grego era a língua, pode-se dizer, a língua universal da época. Os judeus têm dificuldade de manter as suas tradições religiosas, porque são proibidos de ensinar judaísmo, e precisam abraçar o helenismo por livre e espontânea pressão. Isso tudo é muito interessante. Então, os textos pós-exílicos, chamados de fonte sacerdotal, alguns chamam de fonte P, fonte sacerdotal, seriam os textos construídos pelos judeus no período pós-exílico. Teríamos então Esdras, Neemias, Ester, vários salmos que são pós-exílicos, o próprio profeta Isaías, que é dividido em 3 partes: Proto-Isaías, período pré-exílico, Deutero-Isaías, período exílico, e Trito-Isaías, período pós-exílico. Ou seja, um determinado discípulo do profeta Deutero-Isaías, ele agora está no período pós-exílico com os jerusalemitas repatriados em Jerusalém, produzindo texto e trazendo a sua concepção de fé para aquele novo momento, aquele novo ciclo que Israel estaria passando. Então, tudo isso, queridos, é muito interessante, tem muita coisa a ser abordada. Na aula de hoje, é muito importante vocês frisarem esse período da construção da ideia de Antigo Testamento como uma coxa de retalhos que são fragmentos de pensamentos e de construções traditivas que são construídas em um período que pode ser o período pré-exílico, exílico e pós-exílico, até se formar no que nós temos hoje como Antigo Testamento, que os judeus chamam de Tanar. Esse Tanar fechadinho, pela qual os judeus
fecham o seu cânon lá no século I depois de Cristo, em um dos seus concílios, onde eles finalizam propriamente e diz que todos os textos, fora os textos que eles selecionaram, seriam textos apócrifos e não textos canônicos inspirados. Esses textos propriamente, eles são construídos em períodos, né? E esses períodos chamados de fonte eloísta, fonte javista para o período pré-exílico, fonte deuteronomista entre o ano 600 a.C., bem pertinho a dominação babilônica, e a literatura construída pelos judeus no período pós-exílico é a literatura sacerdotal, tendo forte influência dos sacerdotes e dos escribas na tentativa de restaurar a sua religiosidade e a sua confessionalidade com os cultos sabáticos após a reconstrução do segundo templo, pelo qual a Bíblia, no livro de Ageu, diz que a glória da segunda casa foi maior do que a glória da primeira casa. Então, para finalizarmos e voltarmos lá na origem, no livro dos Princípios, nós temos as tradições, né? Eloístas e javistas nas narrativas cosmogônicas, a tentativa de explicar a origem do cosmo, e nas narrativas antropogônicas, a tentativa de explicar a origem do homem, embora a possibilidade de esses textos de origem eles serem sacerdotais é muito maior. Ou seja, judeus constroem a sua ideia de Deus criador dos céus e da terra e Deus criador do ser humano no período pós-exílico, influenciados pela religião dos babilônicos, os seus dominadores. Mas vamos ficando por aqui, para essa aula não ficar tão extensa. Na próxima aula retomamos com este tema. Deus abençoe a vida de todos vocês, meus queridos. Shalom e até a próxima aula.